Olá a todas e a todos. Hoje voltamos aqui ao nosso podcast Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa. Temos connosco mais uma vez o nosso orador residente, o Dr. Carlos Filipe Costa. Perdão uma brincadeira, mas de facto tem sido muito importante os esclarecimentos que temos estado em matéria do consumo e, como não podia deixar de ser, hoje vamos falar de uma das temáticas que mais preocupa todos nós, que é os tais contratos de fidelização e, como nós sabemos que a fidelização já não é o que era, muitas das vezes não a conseguimos respeitar e temos que cessar antecipadamente e temos que terminar antecipadamente os contratos. E é disso que vamos falar hoje com o Dr. Carlos e começava já com a alteração legislativa que houve em novembro, que entrou em vigor uma nova lei das comunicações eletrónicas. O que é que ela traz de grandes alterações que sejam relevantes para todos nós na nossa vida diária, Dr. Carlos? Começo mais uma vez por agradecer ao Dr. João Massano o convite que me endereçou. Diria, muito sumariamente, numa primeira análise ainda mais genérica deste novo diploma, que de facto, se é certo que alguns aspectos subsistem, outros, todavia, conhecem novidades e novidades significativas. Elencando de forma organizada os aspectos inovatórios que este diploma encerra, eu arrumaria os mesmos da seguinte forma. Desde logo temos novidades em matéria de transparência e de obrigações de informação das condições contratuais, com a criação da figura do resumo, que será uma figura muito, muito relevante para os utilizadores finais e em especial para os consumidores. Depois também a matéria da indisponibilidade do serviço por motivo não imputável ao utilizador final, aqueles casos que todos conhecemos em que muitas vezes estamos horas ou até dias sem o serviço disponível e pretendemos ver refletida essa indisponibilidade do serviço na faturação, em alguma medida. Também os casos de incumprimento dos níveis de desempenho do serviço, quando aquilo que contratamos efetivamente não é prestado nas condições acordadas. Depois, tal como o Sr. Doutor referia e com muita razão, um aspecto, porventura, dos mais relevantes de todos aqueles que me proponho aqui tratar muito sumariamente, é efetivamente o da alteração das circunstâncias relativas ao consumidor que podem justificar a denúncia do contrato sem quaisquer encargos relacionados com o incumprimento do período de fidelização. Este aqui é dos aspectos mais significativos que este novo diploma traz, porque elenca expressamente o conjunto de situações que podem motivar a cessação do contrato sem haver lugar a qualquer indenização pela cessação antecipada do contrato. Mesmo nos casos em que não exista motivo legítimo, também este diploma vem disciplinar os termos em que essa indemnização pode ser exigida, e nomeadamente quanto ao seu valor, e já veremos que não poderá ser, sem mais, automaticamente, o conjunto das mensalidades vincendas, como alguns operadores ainda vêm praticando, e finalmente também um aspecto que reveste alguma utilidade prática, que consiste na cobrança de serviços que são prestados por terceiros, chamado web-billing, que muitas vezes quando nós, de forma involuntária, subscrevemos determinados serviços e depois, quando nos deparamos com a faturação, vemos ali cobrados serviços. Não, é certo, muitas vezes não são valores muito significativos, mas não temos a mínima percepção do que é que estamos ali do que é que está ali a ser faturado e, portanto, também é um aspecto importante que agora vem regulado a necessidade de haver um consentimento prévio e expresso para haver lugar à faturação desses mesmos serviços prestados por terceiros. Começando então pela questão da transparência e da informação que todos nós temos que receber sempre que fazemos esse tipo de contratação, o que é que há de novo nesta lei que todos nós venhamos a ter como benefícios futuros em matéria de informação? Ora, de facto, esta lei vem agora prever que todas as empresas prestadoras de serviços de comunicações eletrónicas vêm-se obrigadas a disponibilizar aos consumidores antes da celebração do contrato, e sublinho, antes da celebração do contrato, mesmo tratando-se de um contrato celebrado à distância, nomeadamente através do telefone ou da internet, como não raras vezes sucede. Estas empresas vêm-se agora obrigadas a facultar um resumo que seja conciso e legível, em suporte duradouro, portanto, que permita ao consumidor manter o mesmo em sua posse de hora em diante e, portanto, que possa guardá-lo se necessário for para se houver alguma incongruência, houver algum litígio inerente.
Resumo esse que contenha os principais elementos do contrato. E dentre estes elementos do contrato estão aí integradas as principais características dos serviços que tenham sido contratados. Destaco em particular deste elenco de elementos que devem constar, particularmente, e aí naturalmente por conta da questão da fidelização que habitualmente é praticada, e percebe-se naturalmente porque é que os consumidores também optam por celebrar contratos com fidelização, embora não sejam isso obrigados, e também é uma nota importante que deixo aqui, os operadores vêm-se obrigados a ter ofertas sem fidelização ou apenas com fidelização de 6 ou 12 meses, não é necessário que sejam os 24 meses, mas por norma optamos pelos 24 meses nós, consumidores, visto que naturalmente o valor oferecido é inferior e tem vantagens comerciais inerentes. Mas, retomando aquilo que dizia há instantes, o resumo deve conter a duração do contrato e as condições em que a sua renovação e cessação pode ter lugar, e bem assim também, porque é um aspecto bastante que dá aso a bastantes conflitos, informações atinentes à velocidade mínima, à velocidade normalmente disponível e à velocidade máxima para downloads e uploads do serviço internet fixa. Estas informações têm que constar necessariamente do resumo. Mas, doutor, deixe-me só perguntar-lhe uma coisa, já agora só para perceber, não se esqueça naturalmente o que ia dizer a seguir, mas quando falamos de um resumo, ele terá que ser numa folha à parte, por exemplo, ou a ideia, nós atualmente já temos uma ficha de informação simplificada, que vai beber um pouco a experiência da ficha de informação normalizada nos contratos de crédito. A ideia é condensar ali numa folha as principais informações. Portanto, o objetivo, tal como temos na FINA ou na FINE para os contratos de crédito, em que temos um modelo padronizado com um conjunto de informações, nós aqui também nas comunicações eletrónicas, por um modelo aprovado pela Apritel, pela Associação Representativa dos Prestadores de Serviços de Comunicações Eletrónicas, também já temos uma ficha de informação simplificada. Agora, vamos ter obrigatoriamente o resumo, que vai conter, ou seja, vai procurar condensar, visto que normalmente os consumidores naturalmente não leem as condições gerais e particulares do contrato, portanto sabemos, embora exista a obrigação de as facultar, são várias páginas com muita informação que está ali condensada e que normalmente o consumidor não lê, o objetivo é que ele esteja munido de um resumo que contenha as principais características do contrato, os principais elementos do contrato, e dentre estes constem aqueles que naturalmente mais lhe importam. E, naturalmente, por conta do tema que hoje aqui nos traz, destaco em especial estes. Saber qual é a duração do contrato e em que condições é que o mesmo pode ser renovado e pode ser cessado, e bem assim, porque sabemos que a questão da velocidade da internet muitas vezes gera problemas, porque não raras vezes o consumidor se queixa que aquilo que o operador prometeu prestar, prometeu assegurar, depois não é cumprido. Também constará deste resumo essas informações atinentes à velocidade mínima, à velocidade normalmente disponível e à velocidade máxima para a realização de downloads e uploads no serviço internet fixa. Parece-me que são, dentro do conjunto de elementos que lá terão que constar, aqueles que mais importância prática terão. E ainda, e agora aproveito para acrescentar, o facto de a entrega deste resumo ser um pressuposto necessário para que o contrato entre em vigor. Ou seja, sem a entrega deste resumo, o contrato não entra em vigor. Ou, dizendo de outra forma, o contrato só entra em vigor quando o consumidor tiver recebido o resumo e confirmado o seu acordo. Portanto, isto será válido para novos contratos após a entrada em vigor do novo diploma, para alterações que os contratos já em vigor sofram, e, portanto, os operadores não podem facilitar neste aspecto, porque caso o resumo não tenha sido comprovadamente entregue e o consumidor não tenha manifestado a sua confirmação, o contrato não entra em vigor. E, portanto, na prática... daí peso... Diga. Não, diga, doutor, diga. Não, dizer que, de facto, o resumo aqui ganha uma importância muito significativa, porque é um pressuposto do qual vai depender a entrada em vigor do contrato. E, portanto, vê-se aqui a preocupação que o legislador teve em assegurar que o consumidor esteja munido, de facto, deste resumo, onde ele possa, a todo momento, durante a execução do contrato, encontrar as condições às quais se vinculou, pelo menos as principais. Diga-me o seguinte, então, considerando o que disse relativamente à data da entrada em vigor, que acho que é importante isto ser claro para quem nos ouve e nos vê, a data da entrada em vigor coincidirá, por exemplo, se eu receber algo por e-mail, eu automaticamente mas para acontecer a entrada em vigor, eu tenho que responder a dizer que recebi. É a prova que estamos a falar, é isso? Ou não? Atualmente, nós já recebemos a chamada confirmação, ou seja, normalmente no prazo de 5 dias após a celebração do contrato, nós recebemos uma documentação
que contém as condições gerais e particulares predispostas por parte do operador e, portanto, nós recebemos essa informação. Agora teremos um plus, diria, ou seja, a entrega deste resumo terá que ter lugar antes da celebração do contrato, primeiro aspecto, tem que cumprir aqueles pressupostos formais de ser um resumo conciso e legível, e só com a entrega comprovada desse resumo e com a confirmação por parte do consumidor é que o contrato se tem por celebrado. Portanto, temos aqui algo mais, não é apenas a mera entrega das condições após a celebração do contrato, é mesmo fazer depender a celebração do contrato e a sua entrada em vigor da entrega do resumo, o que é algo mais e que visa naturalmente proteger o consumidor. Doutor Carlos, agora falando de outro tema que também nos preocupa, que é, muitas das vezes nós, por exemplo, como falou em relação à internet, nós não temos acesso à internet por qualquer motivo que não nos é imputável, que não é culpa nossa. Nessas situações, nós podemos pedir algum tipo de indemnização ao fornecedor ou nada se prevê na lei sobre isso? E se esta era uma matéria que, de facto, até agora não estava expressamente regulada, agora, finalmente, temos a consagração de um direito a uma compensação por parte do consumidor, caso, relativamente a qualquer dos serviços que tenham sido contratados, e sabemos que muitas vezes os serviços de comunicações eletrónicas são contratados em pacote, e essa figura também agora vem regulada na nova Lei das Comunicações Eletrónicas, se qualquer dos serviços que tenham sido contratados se mantiverem indisponíveis por um período superior a 24 horas, consecutivas ou acumuladas por período de faturação, portanto aqui o período a considerar é sempre o período de faturação, se tivermos durante o período de faturação, que normalmente corresponde a um mês, um período superior a 24 horas acumuladas ou consecutivas em que o serviço ou serviços se mostrem indisponíveis, a empresa prestadora vê-se obrigada a, independentemente de pedido do utilizador final nesse sentido, ou seja, o utilizador final, nomeadamente o consumidor, não tem que solicitar essa compensação, ela tem que ser arbitrada automaticamente por parte do operador, há lugar é realizado um crédito na fatura seguinte de valor correspondente ao preço que seria devido pela prestação daquele serviço durante o período em que o mesmo esteve indisponível. Ou seja, se a pessoa não usufruiu daquele serviço durante, imaginemos, 30 horas ou 40 horas, terá que ser efetuado um crédito na fatura seguinte de valor correspondente àquele que a pessoa deveria ter pago e agora não terá que pagar, porque será efetuado o crédito, correspondente ao serviço que efetivamente não foi prestado. A questão que se coloca, naturalmente, é saber a partir de quando é que se contam as 24 horas. Elas contar-se-ão a partir do momento em das duas uma. Ou o operador, pelos seus próprios meios, tem conhecimento de que o serviço não está a ser prestado, ou o utilizador final, nomeadamente se for consumidor, comunica à empresa que, de facto, não tem o serviço disponível. E, portanto, a partir daí, começar-se a contar as 24 horas para haver lugar a esta compensação. Mais relevante ainda, se esta situação, e por vezes isto acontece, e sobretudo em territórios em que o serviço naturalmente não é prestado nas melhores condições, por natureza e de forma reiterada, se essa situação de indisponibilidade dos serviços depois naturalmente reportada ao operador se mantiver por um período superior a 15 dias, então nesse caso o utilizador tem motivo legítimo para imediatamente cancelar o contrato sem quaisquer encargos. E imaginemos agora outra situação que também é comum, ainda para mais numa altura em que o teletrabalho se vai generalizando e cada vez mais as pessoas aproveitam essa faculdade até para irem viver para sítios onde se sintam melhor. Se eu tiver um contrato com um fornecedor qualquer com um período de fidelização e, entretanto, mudar para outro local onde, por exemplo, não tenha a fibra que tinha contratado inicialmente, o que é que eu posso fazer em relação a esse contrato? Sou obrigado a mantê-lo ou não? Aí está mais uma questão que até na prática mostrava-se bastante controvertida, visto que habitualmente os operadores os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas alegavam que haviam apenas convencionado com o utilizador final, nomeadamente o consumidor, portanto, apenas tinham obrigado a assegurar a prestação de serviço naquele local, naquela morada de fornecimento, e esse é um elemento essencial do contrato. Se porventura, por algum motivo, o consumidor mudar de morada, eles não se vincularam a prestar esse serviço noutro local, não se obrigaram a assegurar
aquele mesmo serviço noutro local. E por via disso, diziam, se o consumidor quiser fazer cessar o contrato para estabelecer-se noutra morada, terá que assegurar o pagamento da indemnização por cessação antecipada do contrato e que muitas vezes dizia-se, mal, é certo, que corresponderia às mensalidades vincendas até ao final do período de fidelização. Ora, esta questão agora vem expressamente regulada e vai em benefício do consumidor manifestamente. E porquê? Porque agora, de facto, pela primeira vez, a Lei das Comunicações Eletrónicas, de que temos estado aqui a falar, vem prever um conjunto de situações, de alterações de circunstâncias atinentes à pessoa do consumidor, do titular do contrato, que podem motivar a denúncia do vínculo sem quaisquer encargos, nomeadamente os inerentes ao incumprimento do período de fidelização. Que hipóteses são essas? Primeiro, aquela que o Sr. referiu e muito bem, que consiste na alteração da residência permanente do consumidor, se porventura a empresa não estiver em condições de assegurar a prestação de serviço contratado ou de um serviço equivalente, nomeadamente no que respeita às características e ao preço. Aquela hipótese que o Sr. configurou é típica, ou seja, a pessoa usufrui de um serviço, por exemplo, prestado com tecnologia fibra e o operador diz, eu na nova residência só estou em condições de lhe prestar um serviço ADSL. Obviamente que nesse caso está configurada uma situação em que não é garantido um serviço de qualidade equivalente, existe motivo legítimo para a cessação do contrato. E isto, salientar a este respeito, que esta alteração de residência não tem que ser uma alteração imprevisível, porque se nós aplicássemos, como ambos sabemos, o regime da alteração das circunstâncias, levantar-se-ia aqui uma dúvida de saber se a alteração tinha que ser imprevisível, considerando a data da celebração do negócio. Ora, o legislador não exige que a alteração seja imprevisível, considerando o momento da celebração do negócio. Já o exige, sim, para os casos de imigração. Nos casos de imigração, em que a pessoa altera a sua residência para se deslocar para fora do país, para um país terceiro, a mudança da habitação permanente tem que ser imprevisível, tem que ser inesperada. Esta é uma segunda hipótese em que se admite a cessação antecipada do contrato sem quaisquer encargos. Terceira hipótese, desemprego, situação de desemprego do consumidor, desemprego esse tenha sido motivado por um despedimento por iniciativa do empregador, primeiro aspecto importante, não estamos a falar de uma cessação do contrato por iniciativa do próprio trabalhador, estamos a falar de uma cessação do contrato por iniciativa do empregador e que seja por facto não imputável ao trabalhador. Portanto, não está aqui em causa naturalmente o despedimento com justa causa. Essa hipótese é de afastar. Estamos a falar de despedimentos objetivos, por extinção de posto de trabalho, por inadaptação, por despedimento coletivo. Não estamos aqui a falar de despedimento com justa causa. Despedimento esse que, cumulativamente, tem que implicar para o consumidor uma perda de rendimento mensal, já veremos, tem que ser igual ou superior a 20%, nos termos que já indicarei em seguida. Finalmente, quarta e última hipótese em que pode haver lugar à cessação antecipada do contrato sem quaisquer encargos. A incapacidade para o trabalho, seja ela uma incapacidade permanente ou temporária, de duração superior a 60 dias do consumidor, nomeadamente para os casos de doença, que podem implicar, nomeadamente, uma baixa médica. Portanto, nesses casos também, desde que essa situação implique para o consumidor uma perda de rendimento mensal disponível de igual ou superior a 20%, calculando para ambos os casos, quer para o caso de doença, quer para o caso de desemprego, calculada comparando a soma dos rendimentos do consumidor no mês em que ocorre a causa determinante da alteração dos rendimentos e aqueles que ele oferia no mês imediatamente anterior, portanto, fazer este comparativo, o mês em que ocorreu a situação de doença ou de despedimento e o mês imediatamente anterior, verificar se há ou não uma quebra de rendimentos igual ou superior a 20%. Se isto se verificar e se estivermos em presença de uma situação de doença ou de despedimento por iniciativa do empregador, por facto não imputável ao trabalhador, estão também reunidas as condições para a cessação antecipada do contrato, sem haver lugar ao pagamento de qualquer indemnização decorrente da violação do período de fidelização. Relativamente a essa situação, como é que eu posso fazer para, no fundo, fazer valer esse regime que a lei prevê? Eu tenho que enviar um e-mail? Poderá ser enviado um e-mail, poderá ser enviada uma mensagem de correio eletrónico, qualquer outra comunicação por escrito, uma carta. Naturalmente, aconselha-se sempre a que o consumidor envie uma carta registada com aviso de recepção, por uma questão de segurança, será desejável que o faça, e devê-lo-á fazer, e daí também a recomendação da carta registada com aviso de recepção, com uma antecedência mínima de 30 dias, porque ainda terá
que pagar o valor correspondente a este período, ou seja, este último período de 30 dias ainda será devido, o montante correspondente à mensalidade acordada, e terá que ser observada esta antecedência mínima de 30 dias. Com a comunicação que for enviada ao operador, deverá a mesma, portanto, estar carreada, deverá carregar com ela, deverá estar a mesma dotada de elementos comprovativos destas situações, ou seja, terá o consumidor que demonstrar ao operador que se verifica uma destas situações. Naturalmente, vamos admitir por hipótese, no caso, por exemplo, da imigração, demonstrar que a pessoa estabeleceu residência no local e que celebrou um contrato de trabalho, por exemplo, com uma entidade prestadora desse mesmo ofício, noutra latitude. No caso de doença, por exemplo, o comprovativo da baixa médica, que a pessoa está a oferir alguma prestação social por conta da situação de doença. Portanto, a pessoa terá naturalmente que fazer prova dessa mesma situação e ter sempre presente a antecedência mínima de 30 dias para fazer produzir os efeitos ao fim desse período, sendo certo que terá que pagar o valor correspondente àqueles 30 dias ainda. Então, e se eu estiver numa situação que não esteja prevista naquelas que referiu, se eu, por exemplo, quiser mudar de um operador para outro porque tem uma oferta que eu acho fantástica e eu quiser mudar, como é que eu posso fazer? Posso fazer? Ou há alguma limitação legal relativamente a isso? O que é que eu tenho que pagar à operadora para mudar? O que é que está previsto na nova legislação? Ora, também nesta matéria, dois pontos prévios fundamentais. Obviamente, primeiro aspecto e princípio basilar que todo consumidor deve ter presente é que os contratos são para cumprir, obviamente. E se existe um período de fidelização, naturalmente que a violação do período de fidelização, não havendo motivo legítimo, pode ter consequências inerentes. E neste caso terá. Agora, o outro aspecto importante também a reter é que essa indemnização não pode corresponder sem mais, automaticamente, ao valor das mensalidades vincendas, como muitas vezes, ou pelo menos com alguma frequência, se vem assistindo. E, portanto, o legislador agora também, e bem, vem estipular especificamente qual é o limite, ou quais são os limites a atender para o valor devido em matéria de indemnização por prestação antecipada do contrato. Portanto, se efetivamente o consumidor que pretender colocar termo ao contrato denunciar o contrato e não tiver motivo legítimo para o efeito, o valor da indemnização reclamada pelo operador não poderá exceder o menor, sublinho, o menor dos seguintes valores. Primeira hipótese, o valor correspondente à vantagem conferida ao consumidor, devidamente identificada e quantificada no contrato, e isso já acontecia agora com a ficha de informação simplificada e vai agora acontecer com o resumo, onde vão surgir elencadas as vantagens comerciais que são atribuídas ao consumidor e, note-se, de forma proporcional ao remanescente do período de fidelização. Portanto, vamos considerar o período em falta até se cumprir o período de fidelização e o valor que será reclamado a título de indemnização terá que ser proporcional ao remanescente do período em falta. Primeira hipótese. Mas, diga. Posso só pedir, porque poderá haver aqui alguma dúvida. A vantagem que refere, que é conferida ao consumidor, basicamente, o que é? Estamos a falar, normalmente, dos custos de instalação, por exemplo, estamos a falar dos custos de instalação, estamos a falar da subsidiação de equipamentos, por exemplo, das boxes, é este tipo da ativação do serviço, é este tipo de vantagens de que estamos a falar. E que normalmente, lá está, quando a pessoa celebra o contrato, vêm elencadas e com os respectivos valores. Claro que aqui há uma crítica que pode fazer-se, é que o legislador não foi tão além como porventura seria desejável, e aliás, como a própria ANACOM deu nota disso quando da elaboração do anteprojeto que deu origem depois a este diploma, que é precisamente o facto de a fixação dos valores dessas vantagens ser fixado discricionariamente pelos operadores. Não há um controle, não há uma limitação dos valores máximos que se podem atribuir ao custo da ativação do serviço, ao custo da instalação do serviço, à subsidiação dos equipamentos. Esses valores são fixados unilateralmente pelo operador. E essa é uma crítica que pode, porventura, ainda assim imputar-se a este diploma, sem prejuízo das vantagens que o mesmo encerra e dos méritos que o mesmo encerra. Mas isto, de facto, ainda pode acontecer. Não obstante, como dizia, este é apenas um dos critérios a atender, porque pode dar-se o caso de, por aplicação do outro critério, o valor ser ainda inferior. E se for inferior, vamos aplicar esse segundo critério, que é, apenas e tão só, uma percentagem das mensalidades vincendas. Não são todas as mensalidades vincendas, não é a totalidade das mensalidades em falta,
será apenas uma percentagem. Que percentagem? Se estivermos ainda no período de fidelização inicial, que serão normalmente 24 meses, se estivermos ainda nos primeiros 24 meses do contrato, o valor dessa percentagem será de 50% do valor das mensalidades vincendas, portanto apenas metade das mensalidades vincendas, se a cessação tiver lugar ainda no primeiro ano de vigência do contrato, ou apenas 30% das mensalidades vincendas, se a cessação, aliás, ocorrer no segundo ano de vigência do contrato, portanto, nos segundos 12 meses. Isto para a fidelização inicial. Agora admitamos que a pessoa, ao fim dos 24 meses, convencionou uma nova fidelização, uma fidelização subsequente, a chamada refidelização. Se surgirem, portanto, novas vantagens comerciais, porque as anteriores, o investimento já realizado já está coberto, e, portanto, não pode ser novamente cobradas, não podem ser cobradas as mesmas vantagens comerciais, porque o investimento feito já está recuperado ao longo dos primeiros 24 meses, mas são atribuídas novas vantagens. Nesse caso, para o segundo período de fidelização, para a fidelização subsequente, para a refidelização, nesse caso, o valor, a percentagem que pode ser cobrada será apenas de 30% para o valor das mensalidades vincendas, se não houve alteração do circuito de cabos que liga o equipamento terminal à rede do operador, que normalmente a pessoa tem um router, tem um modem que liga o seu serviço à rede do operador, ou aplicar-se-ão os mesmos limites aplicáveis ao período de fidelização inicial, que tivemos a oportunidade de enunciar há instantes, se tiver havido alteração desse mesmo circuito de cabos na morada do consumidor. Portanto, estes são os tetos máximos aos quais o operador tem de se ater para haver lugar à cobrança de uma indenização por cessação antecipada do contrato sem motivo legítimo. Só para clarificar, a alteração do circuito de cabos é substituição, certo? É trocar os cabos. Nomeadamente poderá passar, se for necessário fazer essa operação na morada do consumidor, se tiver tido lugar, então aplicar-se-á o teto correspondente a essa circunstância. Caso não tenha havido lugar, então aplicar-se-á a solução alternativa. Mas, portanto, tudo dependerá se houve ou não houve necessidade de proceder a essa mesma alteração. Porque, naturalmente, aqui o propósito também será refletir essa circunstância no valor da percentagem portanto, das mensalidades vincendas por conta dessa mesma necessidade de alteração. E só para concluir, o que é que o advogado pode fazer com esta nova legislação em matéria de defesa dos direitos do consumidor? Parece-me, desde logo, que o advogado tem aqui um papel muito importante nesta matéria, porque, como já vimos, são muitas as alterações que são aqui trazidas por este novo diploma e parece-me, muito humildemente, que ainda os consumidores não estão suficientemente despertos para todas essas alterações. Portanto, desde logo, num papel de formativo e informativo, muitas vezes, antes mesmo de dar início, de escutar uma reclamação junto do operador, consciencializar o próprio do consumidor destas mesmas circunstâncias. Esse é um primeiro aspecto a considerar. Se porventura houver um litígio, portanto, se configurar um litígio, e se houver de facto um conflito, também aí o advogado pode ter um papel muito importante para evitar que haja lugar à necessidade de uma demanda judicial ou arbitral. Dizer que estamos no quadro da temática que maior número de litígios suscita junto dos tribunais arbitrais, está no topo das matérias que maior número de litígios suscita, e, portanto, o advogado também tem aqui um papel muito importante no quadro ainda extrajudicial ou extra-arbitral para auxiliar o consumidor a chegar a uma solução amigável com o operador, se possível, bem entendido, para evitar que essa demanda exista. E mesmo existindo a demanda, se no limite tivermos que chegar a essa circunstância cada vez mais, e eu sou defensor acérrimo dessa solução, embora não seja obrigatório, insisto, nos tribunais arbitrais não é obrigatória a representação por mandatário, nomeadamente por advogado, mas é de facto uma matéria que muitas vezes reclama a presença do advogado, designadamente para a pessoa tomar plena consciência do que é que ali se passa, porque muitas vezes estamos a falar de uma linguagem técnico-jurídica, falamos de cláusulas penais, falamos de indenização por cessação antecipada do contrato, falamos de fidelizações, de cálculo das indenizações que muitas vezes o consumidor não é capaz de por si só fazer esses mesmos cálculos e, portanto, a presença do advogado pode mostrar-se de suma importância, não só para que o consumidor veja e exerça os seus direitos de forma adequada, de forma ajustada, como também para fazer valer os seus direitos, caso o operador indevidamente não os reconheça. Portanto, se há matéria no âmbito dos serviços públicos essenciais
que reclama a presença do advogado, não tenho dúvidas que a comunicação eletrónica está no topo dessas necessidades. Muito obrigado, Dr. Carlos, pelos seus esclarecimentos, como sempre, aliás, que são sempre tão claros, e a todos e a todas agradeço terem estado desse lado a ver ou ouvir-nos, e esperamos contar convosco na próxima semana, e até lá, uma boa semana para todos.